Vou tentar novamente, tá? Eu acho que quando nós vemos assim alguém gerar um processo repetitivo, existe alguma motivação. Todos os processos repetitivos, existe alguma motivação por ter aquele processo repetido daquele jeito, tá? A maioria das pessoas, elas erram bastante por falta de objetividade e também não só falta de objetividade, como também é falta de foco. Tá? Se você pegar uma criança, e der determinadas diretrizes para ela, de um modo geral ela vai conseguir seguir. Mas quando você gera um excesso de informação, existe mais chance de ela entrar vamos dizer assim, uma neurose, né? Uma neurose por excesso de informação. Tá? Então, eu vejo muita gente, você sempre, qualquer operação que você vai fazer, qualquer coisa que você vai fazer na vida, você vai ter dois tipos de pessoas que são extremamente danosas. Aqueles que, independente de você estar fazendo a maior besteira ou não, vai te incentivar a enfiar o pé na lama. Tá? E aquelas outras que, independente da perfeição que você apresente nos seus trabalhos, ele vai te criticar. Tá? Então veja, nós vemos isso nas redes sociais. A rede social, ele é um lugar brutal. Tá? Então você imagina que tipo de idiota, né, vai falar alguma coisa do tipo: olha, poxa vida, eu estou assistindo o Morning Call, você deveria editar o Morning Call. Olha, eu não sei o que dizer para esse cara. O Morning Call é feito ao vivo, como é que você vai editar um negócio ao vivo? Como é que você vai editar um negócio ao vivo? Então você vai ter esse tipo de gente. Então esses daí, vocês podem deixar longe, gente. E deixa longe. Agora tem um outro cara que ele é um idiota e você também faz o jus de idiota. Então você vai fazer a maior besteira. Tá? Então, por exemplo, hoje, a maior besteira que o cara pode fazer hoje, sabe o que é? É tentar abrir um offshore. Tentar abrir um offshore. Porque até o zelador lá do flat que eu moro está falando de offshore. Isso mesmo. Esses dias o cara falou: não, seu Sul, eu vejo, o senhor tem esse carro, né? Eu sei que você aluga aqui, mas você tem um outro apartamento lá, assim. Você já pensou em abrir um offshore? Pois é, até o zelador está falando. E o que você faz na bolsa quando até o zelador, até o cidadão que não tem nada a ver, que não vive nesse meio, começa a falar: o que você está achando da bolsa agora? Pois é, como que a fera teria caído fora. Tá, então você tem medo. Né? Então o que acontece? Então quando você já é um idiota e você está procurando a validação da sua idiotice. Tá? Olha, gente, aqui no Brasil, o dinheiro aqui que você deposita nos fundos de investimento, você nem sabe se aquilo por trás não tem uma fraude por trás, como aconteceu aí recentemente. Fundos que se diziam com pouco risco, perder 50% a 60% do patrimônio, tá? Em operações no mínimo estranhas, no mínimo, né, que deveria ser algo de investigação. Mas enfim, tá? Não estamos aqui no tribunal para julgar isso. Mas se você é idiota o suficiente para tentar enfiar o pé na lama, tá? E você está encontrando uma validação, não é aqui o lugar para você se quebrar. Vai se quebrar lá em outro lugar. Então corremos muito risco de nós termos uma convicção completamente errada e irmos atrás das validações. Então muitas vezes é melhor você ter até uma ferramenta mediana, um conceito mediano e ter foco. Tá? Então quando uma coisa é feita de um jeito, existe um motivo para fazer de um jeito. Existe um motivo muito bom para fazer de um jeito, porque está relacionado com foco. Quando você lê a fundo a teoria da binarização, o que ela diz? Ela diz o seguinte, que sempre que você tenta fazer algo muito novo, mais de 90% dos casos você vai se dar mal. Você já pegou todos esses investimentos que o pessoal fala que isso é uma nova proposta de investimento? Já ouviram isso daí? Não, porque isso aqui é uma nova proposta de investimento. Como é que é os dados que o pessoal pega? Porque lá no exterior todo mundo investe nisso. Pois é. Quando você tem esse tipo de argumento, a única argumentação que tem muito idiota fazendo, não seja o próximo idiota.
Então, as operações que você vai fazer é o seguinte, quando alguém inventa aqueles negócios lá, reversal, risk loss, cara, fica longe daquilo lá. Primeiro, qualquer operação que você vai fazer, fala assim, olha, essa opção flex, já esquece. Não entra nessa jaca de enfiar o pé em opções flex. Por que a opção flex você não pode entrar? Porque o comitente é que vai ter que garantir isso. A bolsa não dá garantia sobre a opção flex, a não ser que você exija garantia central. Só que aí você vai ter que pagar uma graninha. Então, não se meta com a opção flex. Se você vai fazer você é um idiota o suficiente para tentar enfiar o pé na lama numa opção flex, você não sabe o que você está fazendo, cara, não procure outro para encontrar validação. Tem um vídeo meu, né, eu tinha um canal lá que eu até fechei porque não tinha muita gente vendo, né, que eu quero ser milionário. E num dos vídeos, tem um vídeo, né, agora o vídeo ainda está guardado, depois eu coloco aqui no canal, tá? É o seguinte, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer que eu não sou idiota. Aprenda a dizer isso. Assim, eu não sou idiota. Se alguém chegar a te oferecer um produto, olha, faz isso. Eu tenho essa operação. Eu não sou idiota. Como assim? Eu não sou idiota. Né? Eu não sou idiota de entrar num negócio que eu não sei o que eu estou fazendo. É isso. Eu não estou chamando ninguém de idiota. Estou dizendo que eu não quero ser idiota. Então não seja idiota. Tá? Se é uma pessoa que você não conhece, tá? Faz o seguinte. Existem dois jeitos de você ver se quando você entra numa operação que você não sabe o que está fazendo, que você não sabe a dinâmica, você tem duas coisas que você pode fazer. É um princípio da exclusão. Você não faz, ou você faz paper trade. Se alguém chegar e falar assim, olha, tem essa operação X aqui, não tem problema. Quando der certo, você me chama. Quando der certo. Aquele lance lá, né? Quantas vezes que todo dia aparece gente, todo dia não, todo mês aparece, sabe, gente oferecendo o quê? Plataforma. Olha, eu tenho essa plataforma de cursos aqui, você pode hospedar os seus cursos aqui, você está num ambiente em que... Bom, então eu falo, mas peraí, o que eu ganho hospedando um curso aí? Não, porque nós vamos ficar com os seus... Ah, entendi, então todo trabalho na vida vai ficar na sua mão, é isso? É a nossa plataforma, tá bom. E que mais? Ah, olha, você vai ter uma comunidade aqui que os seus alunos podem conversar. Ah, que legal, eu tenho isso de graça no Telegram. Aí eu falei assim, não, mas enfim, tá. O que você tem é gente, né, muito esperta, tentando te convencer que você é esperto, sendo um idiota. É isso que você vai ter nos investimentos, é na vida, é nos negócios, tá? Isso é o que mais tem. Então, qualquer operação que você entra, não importa se é no mercado financeiro, mercado físico, não importa se é criação de avestruz, de boi, criação de galinha, de vaca leiteira, de porco, não importa, tá? Não importa qual que é. Se você não domina o processo, você não tem um negócio. Não importa se é offshore, imagina só. Você pega o seu dinheiro, a corretora manda você investir num fundo, o fundo cai 80%. Se aqui no Brasil acontece isso, imagina você pegar todo o seu patrimônio e colocar no offshore lá fora que você nem sabe o endereço. Nem sabe onde que é a localização física lá. Então acho que a maior publicidade que você pode fazer é fazer o que você não sabe fazer. Se você não é um advogado, se você não está bem assessorado, cara, não entre em coisa que você não domine. Tá todo dia aquele lance lá, né? Todo dia tem gente no mundo esperando uma oportunidade para meter a mão no seu dinheiro. Não importa se é na bolsa de valores, se é no supermercado, né? Todo dia. Por quê? Porque o dinheiro é um negócio fascinante. Você pode estar nesse momento sendo roubado e você não sabe o que está acontecendo. Então não seja o idiota. Se você, sem fazer nada, você já pode errar, já pode ser lesado, imagina você querendo enfiar o pé na jaca. Então, é por isso que a teoria da operação é fantástica. Ela é objetiva. Ela não vem com aquele lance do tipo, você tem que olhar isso. Não, você só vai olhar o mercado lá. Tá? Então, os 3 módulos, né, que são os mais importantes, ele trata objetivamente em relação à cotação. Então, você vai ver a cotação e você vai olhar a cotação e de lá você toma a sua decisão. E a decisão é o seguinte, você só pode ter uma dúvida na teoria da binarização. Se você vai entrar ou não vai entrar. É só isso. Se você vai entrar ou você não vai. E se você vai entrar, ele já está bem determinado onde você perde e onde você ganha. Você aceita aquilo? Não aceita. Então, já resolveu o problema, não precisa entrar.
eu aceito. Aí você pode entrar. Tá? Então vamos lá, módulo B1. Então o módulo B1 é um módulo bem simples. Tá? Só que o módulo B1 ele não é o conceito de módulo da teoria modular. A teoria modular ela é fechada e tem um delta estrutural determinado. Aqui não. O módulo B1 ele é uma estratégia em que você tem dois boosters contrapostos ATM. Tá? Em geral, ele tem simetria, mas não é obrigado a ter simetria. Ele pode ter a simetria sim. Tá? Então vamos pegar aqui o que seria um módulo B1. Um exemplo do módulo B1. Né? Então, se você pegar um ativo que geralmente ele está parado, de preferência o índice, tá? E fizer o seguinte, sempre você fizer uma venda de put call ATM. Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, a BOVA. Tá certo? A BOVA 11. Bom, a BOVA 11, tá? Aquilo que estava lá uns perto dos R$105. Estava perto dos R$105. Então vamos lá. Perto dos R$105 você poderia ter feito alguma coisa assim. Vende duas da A105 e compra uma da A99. Era mais ou menos isso que dava para fazer, tá bom? Vende duas da M105 e compra uma, tá, da M112. Era mais ou menos isso que dava para fazer, tá? E veja que aqui não tem simetria, tá? Aqui é 6, aqui são 7. Tá? Bom, vamos lá. Será que essa operação ela é boa ou é ruim? Eu não sei. Tá? Então, não precisa tirar conclusão. Tá? Assim, a teoria da interação ela é muito clara nisso, né? Ela tira, né, do jogo aquelas pessoas que estão em busca de um atestado de burrice. Ela tira isso do jogo. Por que isso? Porque as pessoas elas têm uma mania, tá, de buscar justamente aquilo que é ruim. Aquilo que, cara, eu fico pensando, cara, como é que alguém pode pensar numa coisa dessa? É realmente incrível, né? É que nem um cidadão lá que chegou para mim e falou, cara, eu tô aqui há 1 ano perdendo dinheiro todo mês aqui na CSN. Ele falou assim, por que continua? Por que continua? Tá? Eu até falo que um jeito, né, de você ajudar, né, vamos supor que você está numa área que está super difícil, está difícil de ganhar dinheiro assim, tá? A margem foi diminuindo, cara. Sabe como é que você pode ajudar os seus amigos que estão na área? Saindo da área. Porque aí você deixa de ser concorrente deles. É a melhor coisa que você pode fazer. Você para de sofrer, você para de perder dinheiro e aí você dá lugar a quem possa fazer melhor. Tá? Isso eu nunca esqueci, tá? Eu lembro que a Ana Carolina sempre falava o seguinte, um dia todos nós vamos morrer. Mas isso é necessário, porque temos que dar lugar a quem possa fazer melhor. Tá? Então, quando é uma coisa que já não dá para fazer, dá para quem pode fazer melhor. Deixa para quem possa fazer melhor. Tá? Bom, então aqui, né? Então a gente não vai julgar se essa operação é boa ou é ruim. Mas, vamos pensar o que pode acontecer aqui. Só pode acontecer duas coisas, né? Aqui em relação ao simples, uma coisa você pode ter certeza absoluta. Ou esse cara vira pó, ou esse cara vira pó. Certeza absoluta. Tá? Mas quanto que é o potencial de ganho? Existe um ganho, um potencial de ganho teórico. Aí, claro que nunca vai acontecer. Se der exatamente no 105, esse vira pó, esse cara vale R$6 e esse vale 7. Cara, é quase impossível, mas existe essa possibilidade. Então, o módulo B1, ele é fantástico. Tá? Aqui, vamos dar uma olhada aqui. Onde que é a assunção de venda aqui? A assunção de venda seria no 111. Então, isso aqui tem uma equivalência cardinal. Tá? Está vendido na A111. Tá certo? E essa parte aqui, ele tem uma equivalência cardinal, está vendido na M98. Tá certo? Então, beleza. Tá? Então, teoricamente, eu poderia ganhar quanto aqui? Teoricamente, eu poderia ganhar R$13 aqui. Né? Se eu estou vendido, né? Se eu comprando no 98 e vendendo no 111. Tá? Mas, claro, isso não vai ocorrer. Aí nós temos que analisar, no caso, né? Qual que é a parte que nos interessa. Qual que é a parte que me interessa? Onde que eu ganho grana? No 106 eu ganho grana? Vamos lá. Quanto que é o delta de transição? No 107. No 107, esse cara vale 8. E aqui vale 2, tá? 2. Então 8 menos 4 vai dar 4, né?
Então vai dar 4 mais. No 107, isso vira pó, sobra 5 reais. Dá 9 reais. Né? E aí a minha pergunta é o seguinte: 9% praticamente. 9%. Essa operação ela é boa? Eu acho que é boa. Eu acho que é boa. Por quê? Porque o potencial supremo dela é quase 8, 9 reais. Não faz muito sentido. Olha só. Quanto que caiu a bolsa nos dias normais aí, durante os últimos 15 dias? Bom, dia normal chegou a cair 1,5%, né? Fechou, não, chegou a cair 1,5% e fechou, caindo 0,8%, por exemplo. Mas a amplitude entre a máxima e a minha foi em torno de 1,5%, 1,6%. Um ativo que pode perder em um dia o rendimento de um mês de DI é no mínimo um ativo que, para você entrar para operar ele, você tem que ganhar pelo menos um potencial de 6, 7, 8%. Se não tiver esse potencial, esquece, porque o risco é muito alto. Então, aquela venda coberta que está dentro do dinheiro, a venda coberta dentro do dinheiro, que você faz a rolagem e ganha 1,3%, aquilo é melhor você deixar exercer, não compensa o risco. É melhor largar tudo aquilo lá e, por exemplo, fazer um módulo B1, que é muito mais negócio. Tá? Na Petro, ele também é bem generoso, tá? Ele é bem generoso. Se você pegar aqui Petro 4, quando estava lá na faixa do 30, o módulo B1 dele ficaria assim. Você vende 2 da A30 e 2 da M30, tá bom? Então, isso daqui dá para você comprar aqui uma da M325 e aqui dá para você comprar uma da A27. É muito generoso. Ele era muito generoso aqui, o módulo B1 dele. Tá bom? Então aqui, potencialmente pode ganhar até 5,50 pior se ficar lá no 30, tá? Mas por que o módulo B1 é construído desse jeito? Para você não ter dúvida. Objetividade não é a melhor operação. Porque dependendo da situação, vamos supor que o mercado está com potencial de alta. Talvez fosse melhor você carregar mais aqui e menos aqui. Mas isso você pode fazer. Mas o módulo B1 é isso aí. Você vende call, vende put da linha do dinheiro, pega o dinheiro, compra com o dinheiro da put, compra a put para cá e com o dinheiro da call, compra a call aqui para baixo. Então essa é a regra. É a melhor regra? Não é. Mas a visão que a teoria da administração tem é o seguinte: quando você tem um instrumento objetivo, você para de fazer besteira. Então vamos lá. Módulo B1, como é que ela ganha dinheiro? Se ela ficar mais ou menos parada, não é? Aí alguém fala assim: putz, cara, o que você acha de você montar módulo B1, né, numa ação como, sei lá, como Vale, por exemplo? Esse cara, ele é um mentecap. Tá? Por quê? Ele foge das condições elegíveis para gerar o quê? Né? Gerar litigância. Que não deu certo. Vai gerar litigância. Para que isso daí? Então, quando você pode ver que todas as pessoas que venceram no mercado financeiro são pessoas consideravelmente equilibradas nas suas ações. Tá? Mas principalmente no day trade, o day trade ele é um segmento que primeiro ele é bem mais difícil, porque você tem um problema de finitude, né? A partir mais ou menos das 13, 30, 14 horas, mesmo a gente sabendo que nos últimos 40 minutos do pregão, principalmente quem faz operações, tesoureiros fazem operações de VWAP, tende a fazer com que em algum momento dos últimos 40 minutos do pregão, principalmente no dólar, haja o quê? Eles tentam se aproximar do VWAP dele, né? Da média ponderada de volume e tempo. Só que você não aguenta chegar até os últimos 40 minutos. O seu nível de necessidade não permite. Então, tem operações como, por exemplo, day trade, que você tem que ficar obrigado, né, a fechar tudo no dia. E embora você possa ter uma métrica vencedora, você pode acabar perdendo por conta do quê? Da questão da ansiedade e do comportamento. São poucas as pessoas que conseguem levar até o final do dia o day trade. E tem um outro fator, mas isso não é um fator, isso é, na verdade, uma constatação. Todos os meus amigos que ganham no day trade, eles têm um custo em relação à saúde muito elevado. Eles ficam muito mal de saúde.
São poucos os que conseguem chegar, vamos dizer, ter uma carreira de day trade que tem assim razoavelmente saudável, né? Quando eles começam a atingir idades mais avançadas, porque realmente é muito difícil. Tá? Mas voltando à questão da objetividade. Tá? Quando você tem, né? Eu lembro, né? Quando eu trabalhava estava começando minha carreira, de trabalhar como auxiliar de pregão, anotava os boletos, né? Uma coisa que eu aprendi lá dentro do pregão. Eu tinha uns 17 anos na época, né? Estava anotando os boletos, né? Eu não era oficial, não podia, né? Eu não tinha nem idade para isso. Conseguiram uma licença lá para eu, pelo menos, substituir, né? Um boletador quando ele tinha tirado férias. Uma coisa que eu aprendi lá, dentro da bolsa, com aqueles feras que hoje aí são sócios de bancos, aí uma coisa que eu aprendi, que eu nunca esqueço disso daí. Eu não, olha, cara, todo dinheiro que você ganhar aqui, trabalhar, coloca no overnight. É isso que eles falam, coloca no overnight. Sabe por quê? Porque se você ficar mexendo nisso daqui, você vai gastar tempo, você não vai conseguir vencer os profissionais, tá? E você vai perder muito tempo da vida, né, tentando vencer esses caras. Coloca tudo no overnight, tá? Porque aí tudo que você ganhar, você não precisa ficar pensando em que ação você vai perder dinheiro. Vai lá e coloca no overnight, porque no longo prazo, isso daqui não vai para frente. É isso que me falavam quando eu trabalhava lá no pregão. Eu via isso todos os dias lá no pregão. Coloca o dinheiro no overnight. E aí, quando a gente tentava falar assim, mas não tem gente que foi milionária na bolsa. Pois é, isso é o que o Wall Street te vende. Isso é o que o cinema americano te vende. Aqui não é realidade aqui no Brasil. Aí a gente fala assim, tá vendo todo esse pessoal se estourando aqui? Muitos desses aqui perderam o que ganham aqui dentro no seu operando ações. Porque realmente é difícil aqui no Brasil você vencer no mercado de ações. O mercado de derivativos, por incrível que pareça, ele é um mercado até muito mais seguro que o mercado de ações, porque ele é mais matemático. No mercado, por exemplo, quando você pega, você pode ver, todas as vezes que você perdeu dinheiro com opções, como é que foi? Você acreditava que o mercado ia subir e vendeu put. Esse é um dos principais motivos de perda patrimonial, né, nos derivativos. O cara achando que o mercado estava bom, vendeu put e se lascou. E outras, o que é? É jogar contra o mercado. É vender call de ativos que estavam em franca expansão, em franco, uma alta muito poderosa, e o pessoal fala, não, aí como que é o argumento, né? O argumento de quem quer vender é sempre assim, não, porque já subiu, mas não tem por que subir mais, não tem fundamento para subir. De onde vem essa justificativa? Então, geralmente são narrativas que o pessoal tem, são narrativas em cima de uma validação de convicção. Então, quando você pega e começa a mexer um pouquinho, vai falar, cara, vamos olhar então para essa estratégia aqui. Tá? Se for da pé, qual que é a chance de ele ultrapassar a borda do nosso universo aqui, que é 32,5? É considerável. Cara, joga fora, então não serve essa operação. Não serve essa operação. Tá? E aqui, na BOVA, aqui, tá? Assim, olha, eu fiz essa operação e deu ruim, tá? Deu ruim o quê? Ele chegou perto aqui do 110 no primeiro momento. Então não deu ruim. Dava para fazer uma rolagem, enfim, aqui você tem alguma rolagem. Se for até 120, você vai perder dinheiro. Você também vai perder dinheiro. Mas você tem que ver, na hora que você tomou a decisão, se era razoável aquilo. E se você ficou uns 4 meses nessa situação, ganhando aqui 4, 5 reais na rolagem, na zeração, e depois o mercado subiu. Bom, aí você ganhou 4 vezes 4, dá 16, você vai lá, você pode quitar o seu débito lá, tá? Mas esse é o módulo B1, você vende aqui, né? Se você tiver ativos para entregar, tudo bem, você pode fazer isso daí com ações. Mas em geral, com ações muito voláteis, não vale muito a pena. Vale mais a pena realmente com o quê? Com ativos que são mais parados, né? Então no range, né? Que fica num range mais ou menos razoável, tipo Ambev, no caso aí também a Itaúsa, né? Tem também um range razoável. É uma pena que a Itaúsa nessa faixa de 9 e pouquinho, a cardinalidade não é boa, é melhor quando está na faixa de uns 12, mais ou menos. Mas também é um ativo que dá para você pensar nele, tá? E você não precisa fazer os dois de uma forma simétrica. Caso você tenha, por exemplo, já muita put vendida, você pode pegar e fazer somente a parte da call, né? Você não é obrigado a fazer as duas partes aqui. Agora, se você quer montar uma posição, né,
com um módulo D1, você pode montar de alguns ativos, ele funciona muito bem. E tem uma vantagem aqui, quando você monta e passa mais ou menos uns 5, 6 dias, ele melhora tão rápido, que é um negócio realmente assustador. Melhora muito rápido mesmo. Tá? Então esse seria o módulo D1. Tá? O módulo D2, a diferença é que você faz ele mais longe. Tá? E fazer ele um pouquinho mais longe. Então vamos ver, em vez de fazer aqui, pegar aqui no caso, né? Vamos pegar aqui a BOVA, né? A BOVA 11. Então, se comprar aqui, por exemplo, uma da A105 menos 2 da A112, tá? É possível de fazer isso, é só preciso olhar lá na série J, tá bom? Tá? Vender duas aqui da M112 e comprar uma da M117, tá? Dá para fazer isso daí, tá? Mas isso aqui seria o módulo B1, né? Isso aqui seria o módulo B1. Então vamos pegar aqui, colocar isso, vamos pegar aqui a BOVA no 112. Comprar uma aqui, por exemplo, da A100, vender duas da A108, tá certo? Vender duas da M112, então vou colocar 115, mais um da M. Então essa operação é perfeitamente viável em termos de montagem. E agora nós vamos ter que olhar o seguinte, onde que tem, né, aqui no caso seria zero cost copy no caso, tá? Então aqui a pergunta é, em que faixa que ele ganha aqui? Tá? Você vai ver que a faixa de ganho é muito grande. É muito grande, tá bom? Então vamos lá, onde que é a assunção desse par aqui? 116, então você vendido na A116. E aqui, em 110. Tá, então o total aqui, quer dizer, se eu estou comprando no 110 e vendendo no 116, eu tenho 6 reais para tirar desse mercado aqui. Tá? Tem 6 reais para tirar desde que ele esteja onde? Entre o 110 e o 116. Na 108 e 115. Então acho que essa operação é muito boa. É uma operação muito boa. Né? Você só tem um risco se o mercado começar a cair muito, né? Vier muito abaixo aqui do 108, se você vier aqui, sei lá, aqui no 105, você vai sofrer. Tá? Só que tem um lance que é o seguinte nesse tipo de operação. Se você fizer uma rolagem que seja, você já muda completamente o potencial de ganho dele. O potencial de ganho dele aumenta muito, se tiver uma rolagem, aumenta muito. Bom, olha só, isso daqui, se você está vendido na M110, ele também poderia dizer que você está fazendo uma venda de um strangle, tá vendido em strangle, não é isso? Então isso daqui é uma venda, também é uma venda sintética, de strangle. É uma venda sintética de strangle. É como se tivesse vendido. Só que olhando para o módulo B2, né, quer dizer, o módulo B2, ele é equivalente a uma venda sintética, né, de strangle. É uma operação que você pode fazer teste, mas o ideal mesmo, é que numa operação dessas, né, você monte dentro do risco que você possa correr. Tá? Você não é obrigado também a fazer a cobertura. O que você pode fazer é o seguinte, você tem uma postura assim do tipo, olha, aqui eu ganho, não é? Então você estipula um ponto aqui. 116, 117, olha, se chegar no 115 eu stop, por exemplo.
Você pode adotar esse comportamento. Mas eu não me preocuparia tanto não. Como a abóbora está capaz de ir e voltar, caso o mercado ele pega, dá uma esticadinha, você vai ter um ganho com esse cara aqui que acaba cobrindo o outro que você está lá perdendo. Tá? Geralmente você tem aí essa possibilidade aí. Mas e se você fizer uma rolagem no meio do caminho? No meio do caminho. Então vamos lá. Eu estou comprando aqui em 5 da A100, vendido em 10 da A108, né? Vendido em 2 da M115 e comprado em 1 da M120. Tá? Em algum momento isso daqui está, por exemplo, é 112. Em algum momento está 112, né? Será que vale a pena eu liquidar ou rolar isso daqui? Eu faria uma rolagenzinha. Então vamos supor que eu consiga fazer essa rolagem aqui. Aqui ficou 5 da B100. Você está partindo do princípio que está subindo? Ou... Não, é que ele ficou parado aqui no 112, tá? Aí passou uns dias, ele já sofreu um desgaste. Dá para ganhar talvez R$1 aí, né? E eu vendi, por exemplo, tá? Então estou 5 da B100. Eu fiz uma rolagem aqui, ficou 8,5 da B108. Né? Não, tá 112, dá para. Aqui é 10, né? Menos 10. Isso é igual, né? 5, né? Menos 10, tá? 5 e menos 10, tá bom? Então é 5 e menos 10. Então aqui eu consigo fazer uma rolagem reduzindo aqui um pouquinho mais, porque esse aqui está mais baratinho, né? Então vamos supor que ficou 8 quilos da M115 mais 5 da M120. Só que aqui provavelmente eu vou receber para rolar, tá? Eu estou comprando na M120, daqui para cá eu recebo talvez uns 60, 70 centavos. Mas vamos supor que ficou desse jeito aí. Tá? Vamos só fazer um teste, o que aconteceria se eu terminasse aqui o game no 113, tá bom? Tá? Quanto que seria o delta de transição no 113? Você jogou um mês para frente, tá? Jogou um mês para frente e vê o que acontece aqui no 113. Vamos lá. No 113 esse cara vai valer 13 e esse cara vai valer 4,5, né? É isso, 4,5, né? Vamos colocar aqui 113. Ele vai valer, vai valer 5. Então 5 vezes 8,5 vai dar 42,5, né? 5 vezes 13 dá 65. 65 menos 43,5, é isso? 42,5. 65 menos 42,5, né? Então vai dar 22,5, é isso? Isso. Tá certo? 22,5. Quanto está valendo esse cara aqui? 7. 7, esse daqui está valendo Menos 2, né? Então vai dar 7, vai dar 35 menos 16. menos 16, então Dá 35, mais 19. mais 19, tá certo? Mais 19. Tá? Você veja que ele começa a ter o quê? Você assim, poxa vida, mas esse negócio aqui é muito bom. Se eu não errei nessa conta aqui, esse negócio aqui está muito bom. Tá? Vamos ver quanto que isso representa em relação aí ao risco que você correu efetivamente. São 5 quilos, né, de cada lado, não é? Inicialmente são 5 quilos de cada lado. Então esses 5 quilos de cada lado, né, você vai obter o quê? Um risco efetivo, né? 5 quilos de cada lado, o risco efetivo é de R$500 mil. Então deu 2 meses, deu mais ou menos aí em torno de 8% aí de ganho. Podemos aumentar isso. Aí, depois que você fez vamos supor que você pegou, montou o módulo B2, né? E aí você pegou e já fez a rolagem e deu certo, ótimo. Mas você também pode adotar a seguinte postura: 5 e 6. Você mantém esses caras aqui e quando rolar, rola para ficar 9 aqui. Tá? Deixa vendido 9. E aí você bota um dinheirinho no bolso, faz isso umas 2 vezes e aí você pode montar mais estruturas de módulo B2. Então, o módulo B2 para esses ativos que são mais ou menos estacionários, você também pode realimentar ele. Você pode realimentar ele. Então, vamos lá. Fica 5 com 9, né, por exemplo. Então, vamos supor que aconteça o seguinte. Vamos pegar uma progressão aqui, né? Pegar uma progressão do módulo B2. Progressão do módulo B2. Então, você ficou o quê? 5 com 9, tá certo? Proporção 5 com 9. Aí, no outro mês, você manteve aqui 5 com, sei lá, tira mais 10% com 8. Tá?
Depois do outro mês, você ficou 5 com, sei lá, 7,3, por exemplo. Depois de um certo momento, você pode carregar de novo o seu módulo B2. Você pode carregar de novo. Então faz o seguinte, não precisa carregar mais com 5, com 10. Mas você pode colocar mais, compra 2 e vende 4, por exemplo. Então você recarrega ele, né? Então se você recarregar ele, por exemplo, você colocar aqui mais 2 lotes, o que aconteceria? Então de 5 para 7,3 você fica com 7 para 11,3. Tá certo? E aí novamente você vai rolando e vai reduzindo. Se você reduzir 5 ou 10% todo mês no módulo, você consegue sim fazer uma recarga, tá? E aumentar o seu potencial. Tá? Assim, existe as estratégias da teoria da finalização, elas são mais amplas que as outras estratégias. São bem mais amplas. Não tem uma comparação. Não dá para se comparar com nenhuma outra teoria. Porque ela tem um lance, né, que é uma das poucas teorias sobre derivativos em que o autor não fala que a estratégia dele é a estratégia final. Fala assim, daqui você tem muito para desenvolver. Todas as estratégias, elas são fechadas. E elas não são fechadas porque, não obrigatoriamente, não são fechadas porque o cara é vamos dizer, é um arrogante dizer, não, esse é o máximo que você pode chegar. Não. Às vezes elas são fechadas porque era o objetivo deles. Então, por exemplo, quando você pega lá o Hexabox, ele é uma estratégia fechada. São duas flies, geralmente, são duas flies contrapostas. Então, ela é fechada porque a teoria estruturalmente é assim. E a maioria dos ensinamentos que o pessoal traz, mesmo aquelas que têm um potencial de desenvolvimento contínuo, as pessoas que apresentam, não, isso aqui é uma estrutura fechada, eu ensinei todos os segredos que eu adquiri durante a minha vida para vocês, não sei o quê. Tem todo esse discurso. Tá? Mas a teoria da dimensão, praticamente, ela é a única que ela deixa aberta, né? Deixa aberta, então, ela não, por exemplo, não limita, né? Não fala que no final você tem que zerar. Não tem essa... como é que é, né? Não tem essa prerrogativa de zerar no final. Você fala o que você quiser, desde que tenha dinheiro em caixa, né? Mas ela se preocupa com uma coisa, com a rolagem. Que a rolagem tem que estar positiva. Tá? Então, quando você começa a olhar isso aqui para a progressão dela, realmente uma coisa que você começa a ficar pensando. Poxa vida, tem um lance aí que é legal, porque a realimentação, a matéria-prima dela, ela é, pelo menos, a matéria-prima dela é o risco. É o risco que você pode assumir. Mas você não tem custo, né? Você não tem custo. Vamos pegar um exemplo de um módulo B2 que, entre aspas, deu errado. Pode dar errado, né? Pode dar ruim o módulo B2. Então, vamos pegar um módulo B2 que pode ter dado errado. Então, vamos pegar um módulo B2. Então, suponha que você tem esse módulo B2 mesmo, tá? Vamos pegar aqui no módulo B2, 5 da A108, né? Menos 10 da A114, por exemplo. Vou pegar esse módulo aqui. Menos 10, né? Da A100, da M, né? Pegamos um módulo mais curtinho, da M116, mais 5 da M122. Então, a gente consegue fazer esse módulo aqui. Tá bom, esse módulo é um tipo de módulo que é meio ruim, que tá muito pertinho aqui, né? E tá muito pertinho, então aí você consegue ganhar, né, você consegue ganhar gratuitamente a emoção da ansiedade nos dois, né? Começa a vir no 116, ai meu Deus, né? Começa a vir abaixo de 114. Então, isso aqui não é um módulo muito bom, não. Esse é um módulo muito ansiogênico, né? Que gera muita ansiedade. Né? O ideal dos módulos é ser mais afastado. Tá? Tipo assim, sei lá,
papel tá mais ou 112 até 115, 116, sei lá, fazendo 116 tudo bem, né? Porque a put é mais complicado. Mas aqui não tá no 114, talvez no 112, né? Ou no 110. Pra você ficar um pouquinho mais tranquilo, tá? Nós vamos pegar esse módulo aqui. Vamos ver o que acontece com esse módulo. Então vamos supor que em algum momento ele deu ruim. Né? O que é dar ruim nesse módulo aqui? Olha, dar ruim é, por exemplo, ficar assim, olha. Ficar, por exemplo, no 118, por exemplo. Foi lá para o 118. Aí vem o seguinte, cara. Se for para o 118, vamos supor que foi no 118. 118, né? Estourou esse cara aqui. Só que no 118, isso aqui não deu ruim. Porque no 118, esse cara aqui, ele ainda é positivo, não deu ruim. No 118, esse cara aqui ainda deu grana aqui. Ele ainda deu grana. Embora o módulo B2 vai ser difícil, né? Se você montar mais ou menos dentro da faixa de oscilação, vai ser difícil dar problema. Né? Mas vamos supor que você fala assim, não, eu vou bater o pé, eu quero. Não, então eu quero fazer o seguinte, eu quero manter um módulo B2 aí na operação. Então beleza. Então você tem aqui 5 da A108 menos A da 5 da A114. Eu vou colar isso daqui. Vou colar 5 da B108 menos 10 da B114. Então eu peguei, reduzi um pouquinho, botei uma grana no bolso. Só que o ativo está 118. Então o que eu posso fazer lá no 118? Não tem muito problema. Eu vendo 2 kg do módulo. No caso, aqui não seria 10, seria 9. Seria 9. Certo? Então, menos 9 dá B 114. Eu vou lá, posso vender 10, posso vender 9, tanto faz. Eu posso vender, por exemplo, vou fazer assim, vou vender 9, aqui está no 118, não é? Vou vender aqui 9 da N, tá? Pode ser 120. Pego o dinheiro e compro o máximo que puder lá na frente. Compro, por exemplo, aqui 5 quilos. Né? Posso comprar 5 quilos da N, por exemplo, 124, por exemplo. Ou 125. Pronto. Resolvi o meu problema. Você pode modificar, né, professor? Você pode modificar. Você tem essa flexibilidade de modificar ele. Tá? Aqui, se gerar um certo mal-estar por conta disso, ou faz menor ou não faz, né? Ou faz menor ou não faz, mas aqui você já teve uma redução aqui. Então você pode pegar e transformar por isso daqui. Agora, aqui nós vamos ter um problema, que historicamente ele não estava indo lá no 120. Então, se é assim, talvez não fosse o caso de fazer isso daqui. Talvez fosse o caso de fazer até menorzinho. Fazer, por exemplo, ó, vender 9 da N118 e comprar somente 5 da N121. Talvez fosse esse o caso. Tá? Porque aqui, né, eu acho que é meio temerário, né, você vender, né, isso daqui. Então, até mesmo que você não tenha tanto potencial de ganho, porque aqui a diferença é só de R$3, talvez esse seja melhor. Tá? Porque nós temos que sempre pensar no seguinte, o cara que vai ser rolado, a put curta, ela tem que ter o quê? Vocação para virar pó. Tá? Senão não é legal. Tá? Então o módulo B2 ela também é extremamente flexível. Ela é o quê? Ela é perpetuável. Né? E vem a seguinte pergunta. Será que vale mais a pena eu montar um módulo B2 ou vender um straddle? Essa pergunta é boa. Eu prefiro o módulo B2. O módulo B2 ele é muito melhor do que você vender um straddle. Então, se você for começar um trade agora, tá? É melhor o módulo B2. E por que não uma combinação entre eles? Tá? O módulo B2 ele é mais, vamos dizer, mais flexível, mais aberto. Ele não tem um problema tão grande quanto, por exemplo, o straddle. Porque o straddle ele tem uma característica que ele funciona muito bem quando ele está muito longe. Porque quando ele está muito longe, a possibilidade de você fazer, né, um straddle e receber mais é bem maior. Então, por exemplo, nós estamos em agosto e se você fizer um straddle de novembro, você tem aí um ganho, uma entrada de grana muito boa, em torno de uns 7,50, 7,80. Né? Então, isso aí estamos falando de 54 dias úteis, mais ou menos.
No caso aí da Volvo no 115. Agora, quando você pega o de 2 meses, já está muito curtinho, já não tem muita grana lá na mesa. Agora, o módulo B1 e B2, ele tem um range muito maior de ganho. O range de ganho dele é muito maior, mas ele demora mais, ele é mais lento do que o straddle. Se você vende o straddle, ele demora um certo tempo para começar a dar uma boa sensibilizada, o straddle. Mas no módulo B2, não. Você monta, tá? O módulo B2, ele demora um pouquinho mais para sensibilizar, mas você tem um ganho mais garantido. No caso do straddle, se você vender e ele ficar paradinho lá, ele vai muito rápido. O relógio, o tempo é muito mais rápido no straddle, mas o potencial de ganho maior é no módulo B2. O módulo B2 ele é melhor. O straddle começa a puxar muito de um lado para o outro, você já começa a sentir na pele, né, a dor lá. Né? Agora no módulo B2 não, ele é mais lento. Né? Se aqui, por exemplo, você comprar uma put um pouquinho mais longa, nossa, aí muda completamente, né, o payoff. Você leva uma vantagem muito grande. Eu até sugiro que ao invés de comprar tão longo, comprar uma até mais alto e mais longo. Em vez de comprar, por exemplo, uma da M122, comprar uma da N123, que ela é mais barata. Ela tem mais ou menos o mesmo preço. Tá? Quando está muito dentro do dinheiro, a put ela fica mais barata. Então ela acaba valendo mais a pena você fazer uma put um pouquinho mais longa. Na qual é mais difícil, porque a call curta ela é muito cara. Tá? Agora, com ativo no 112, 113, se você olhar isso daqui, olha. Quando você pega, por exemplo, né, no caso, né, J105 e J110, tá certo? Vamos supor que você tem isso daqui. Você vai ver que para você comprar 5 aqui, e se tiver mais de 30 dias antes do vencimento, você não precisa vender 10 aqui. Em torno de 9 já resolve o problema. Em 9 já resolve o problema. Aqui no 112, tá bom? Se você comprar aqui 5 quilos da V120, por exemplo, né, você talvez consiga, talvez você tenha que vender somente aqui em torno de 9 da V115. Da V115. E em especial isso é muito interessante, né, esse tipo de trade. Tá? Porque aí você tem aqui uma faixa de oscilação que é perfeitamente incrível, né, de ele parar por aí. Tá? E se ficar vários meses aí, né, e você for reduzindo 10% cada vez, ele equivale, né, em termos de risco absoluto, equivale mais ou menos ao risco que você tem de um straddle long put, em termos de risco. Mas ele leva a vantagem, né, de que você tem uma carga muito maior de ganho à medida que o tempo vai passando. Quando nós falamos de straddle long put, nós estamos fazendo uma aposta, que ele fique meio parado naquela faixa lá. E aqui ele permite um range muito maior. O range aqui de oscilação, ele é muito maior. A gente pode até fazer algum cálculo, por exemplo, ó, e se estiver no 116? 116 é uma maravilha, só esse cara aqui vai valer R$4. No 116, esse cara aqui, ele pode até sofrer um pouquinho, mas você consegue rolar ele recebendo uma grana. Você consegue rolar isso aqui, se tiver no 116, por exemplo, você consegue rolar isso daqui, ó, 5 da J105, menos talvez 8, né, J, né, agora é K, né, da J com K. 116 e 25 é o... Então, ela tá acima, né? Mestre, então você rola 5 menos 8 é J, né, que é K, né. Tá. E aqui você pega esse dinheiro e bota no bolso, né? Pega os papéis e bota no bolso. Tá? Então você pode sim fazer um módulo B2, né, e contar com a sua progressão. Contar com a sua progressão. Deixa permitir, né? E tem também um outro lance que, caso o mercado caia muito, você pode trocar esse cara aqui por uma longa, né? Pois se o mercado cair muito, ou então ficar abaixo disso daqui, isso dá uma boa rolagem, puder reduzir de 10 para, sei lá, para 7.
Você pode pegar um pouquinho desse cara aqui, vender e comprar aquela opção de uma P do 120, 125 para 2 anos para frente. Aí você fortalece, né? Você usou o módulo B2 para poder gerar lastro, né? com puts longas. Né? A put longa tem, né? Agora começa a aparecer, né? Alguns vídeos que o pessoal comenta, né? Que a put longa ela é uma ilusão, né? É uma ilusão. De fato, depende de como você entende ele. A put longa ela não vai te dar efetivamente grana, mas ela serve como cobertura. Né? Como cobertura e como reserva de valor. No caso do straddle long put, a put longa te serve como uma reserva de valor, porque se você pegar e tirar dinheiro do mercado vendendo em straddle, você não vai querer devolver esse dinheiro para o mercado. E quando ele estiver virando pó, você não vai querer zerar. Né? Depois você tira dinheiro do mercado, você esquece, né, que tirou do mercado. Isso é comum. Agora, se você pegar e fizer straddle long put, você vê que aquele straddle está dando uma baita de uma grana, existe muito mais chance de você pegar, deixa eu desmontar isso e botar no bolso. Botar no bolso é fundamental. Muita gente se ferrou lá no 105 como? Quando ficou lá no 105, né? Tava quase cozinhando. Cara, o cara não pagou nada no straddle long put. Tinha operações lá dando 3,50, 4, o cara não quis zerar aquilo lá. Quis ficar rolando, ganhando lá um pouquinho lá com a cobra, até tava boa a rolagem. Ganhou lá 3, 4 rolagens e não quis reduzir porque queria botar todo o dinheiro no bolso. Aí depois que o mercado começa a subir, dá aquele desespero lá. Mas mesmo com o ganho não compensou? Não, com o ganho compensou. O problema é que o cara tira o ganho e esquece. Mas o importante que eu falo, reduz 10%. Toda vez que rolar, quer embolsar, embolsa, mas reduz 10%. Porque aí que acontece? Quando o negócio começa a dar ruim, né, ou seja, vai muito para um lado, você está já com 70% ou 60% do risco inicial. Tem que ter um movimento de cidadania de reduzir o risco, né? Aqui mesmo, o cara monta um módulo B2, vai reduzindo, né? Reduz primeiro, segundo mês, aí depois não quer mais reduzir, quer manter aquilo lá. Não, você vai reduzindo sempre. Depois você realimenta. Não tem problema realimentar. Só que se você rolou 4, 5 meses, por exemplo, e você foi reduzindo, aqui fica praticamente 1 para 1 aqui. Né? Ou então fica 1 para 1.2. Então, se isso aqui ficar 5 para 6, para você perder dinheiro, né? Isso aqui tem que subir mais de R$20 para você perder dinheiro. 1.6 já fica bom, né, professor? 1.6, 1.5 já está muito bom. Mas aí depois que cai abaixo disso, você pode realimentar ele. Porque é de graça, né? E esperar o melhor momento também, né, professor? Também, às vezes, Eu já acho que não precisa esperar o melhor momento. Para realimentar, né? Às vezes. Não, para realimentar é uma questão de tempo. De tempo, né? Quer ver? Ó, a realimentação é uma questão de tempo. Quer ver uma coisa? Quando você está fazendo, você está pegando aqui atualmente a I-110, a I-105, a I-110, tá bom? Na série I já está 1 para 2.5 já. Na série J está 1 para 1.8 mais ou menos. Está 1 para 1.8. Na série K está 1 para 1.6. Na série L, se eu pudesse fazer, está 1 para 1.45 mais ou menos. Na série L. Se você pegar, por exemplo, na série L de 2024, por exemplo, está mais ou menos 1 para 1.2 só. Professor, me deu um insight aqui. Quando o senhor às vezes recomenda que a put que a gente vai comprar, a gente bote um mês à frente. Sim. Do que? Eu me deu um insight assim. Não seria inteligente também fazer isso na call? Então, mas a call você paga muito. É que a put é feito isso porque a put, acima de 5, 6 reais, a do mês seguinte é mais barato que desse mês. Mas a put você vai pagar 1 e pouquinho, né? 1,30, 1,40 a mais. Então a gente está trocando esse 1,30, 1,40 para ele ter mais delta. Mas, por exemplo, isso aí que você fala, faz muito sentido, por exemplo, quando você fala o seguinte, fala assim, olha, aqui está 1 para 1.6, não é? Ah, então eu vou fazer o seguinte, em vez de eu pegar e comprar uma da K 105, vender 1.6 da K 110, por exemplo, em vez de eu fazer isso,
Eu vou comprar aqui talvez uma da L105 e vender aqui talvez 1,75 da K110. Então, aí até faz sentido quando você está fazendo muito longe. Até faz sentido. Só que o preço que a Call cobra, ele é muito alto. Ele é muito alto. O preço que a Call cobra, tá? Ele é muito alto, né? Então, talvez às vezes não vale mais a pena. Mas faz sentido sim. Faz sentido sim fazer um pouquinho mais longe. Né? Você perde um pouco de delta. Tá? Quer dizer, você está perdendo um pouquinho de delta aqui. Aqui é 1,6, aqui fica 1,75. Mas se você tiver tempo, tiver margem, pode ser que acabe valendo a pena sim. Tá? Porque nesse caso você tem razão. Se o mercado cair, pelo menos aqui tem um valor residual bom, né? Um bom valor residual. Tá? Mas aqui, fazendo aqui no mesmo exercício, ele funciona assim. Funciona, né? Quando você utiliza opções mais longas, né, tem o módulo Q, né, de Quatermain, que o módulo Quatermain é justamente quando você utiliza opções mais longas, né, mas aí ele está numa outra estrutura. Porque uma coisa às vezes quando o mercado ele cai rápido, ele não mexe tanto nessa call. Não, a call longa, ela vai mexer menos, né, por conta, o delta dele é diferente. O delta dele é diferente, tá? Mas aqui, o que a gente está apresentando é dentro do que o mercado propõe, né? O que a gente pode fazer. Faz sentido, talvez, quando você pensa mais para frente. Mas a gente está trabalhando sempre o quê? Nas curtíssimas, né? Nas curtíssimas. Então, por exemplo, esse dia a gente fez da I105 a I110. Fez 1 para 2,1 aproximadamente. A gente fez isso daí porque, mas não foi feito com intenção de ser um módulo B2. Foi feito com a intenção de fazer o quê? Um head em relação a quem estava vendido nas puts do 120. Só que aqui não é bom, 1 para 2,1 não é bom essa proporção. Não é bom, depende, né? Não é boa a proporção a montagem, mas a rolagem é boa. A rolagem é excepcional, né? A rolagem é excepcional. Então, se você vai pensar em termos de rolagem, não faz muita diferença você manter no mesmo strike ou comprar um strike assim, mais para frente. O problema de comprar strike mais para frente na call é que aí você tem que reduzir muito o delta, né? Aqui, se fosse fazer com a J, né? Com a J, você teria que não comprar 105, teria que comprar 107, né? Aí você está perdendo R$2 de delta aí. Tá, em geral, aqui na BOVA, né, cada mês para frente você vai precisar de quase que R$2 de delta. Então, eu acho que fica muito caro para você. Aí você está tendo uma solução 107, 110 ou 113, né? E você paga o custo de carrego ainda de você já está pagando antecipado para o custo de carrego. Mas, em geral, não vale muito a pena você comprar mais longo. Não vale muito a pena, não. Quando você chega perto do vencimento, é só você ir lá e ver o seguinte. O papel está 112. Vê quanto que custa, né, a rolagem da 105, né, da série I. Você vai ver que aqui a rolagem para J está mais uns 1,20. Porque quando ele está dentro do dinheiro, ele tende a se desvalorizar. Né? Se você fala assim, montei uma tábua de linha, paguei 1,40, por exemplo, né, na bola. Aí vai passando o tempo, ele cai para 1,30, 1,20. Você acabou pagando mais caro. Porque dentro do dinheiro ele tende a perder, ele tende a se aproximar, fica muito próximo do DI. Então, sabe, é mais negócio você manter a curta, né, e não trocar pela longa. É mais negócio. Pelo menos por enquanto, né? Por enquanto. Pode mudar lá para frente, né? Se mudar a curva de volatilidade, né, outras estratégias serão melhores do que essa que a gente está olhando. A estratégia vai mudar sempre, né? Mas quando você tem um insight, fazer um pouco diferente, a melhor coisa que você pode fazer é anotar. Paper trade. Paper trade de 2, 3 meses, você já começa a tirar suas dúvidas e também tirar suas ilusões. Né? Agora, claro, né? Mas a gente sabe que quando você compra uma mais longa, se o mercado cair, você vai ganhar, né? Talvez isso só ocorra daqui a um ano, por exemplo. Mas a diferença é pouca, não chega a perder significativamente, né? O problema é que às vezes não encaixa o financeiro, tá? Vamos lá, módulo B3, né? O módulo B3, ele tem várias recombinações. Eu sugiro no máximo essa daqui, tá? 2 para 3. Aqueles 3 para 4, 4 para 5, até pode funcionar, só tem um problema, né? Custo. É muito emolumento que vai. Então, eu vou limitar aqui a 2 para 3, tá? Então, 2 para 3, nós vamos pegar, por exemplo, a Petrobras.
né? Na Petrobras ela é interessante ter um módulo B3, ela é muito interessante porque, como ela tem uma vol um pouquinho mais alta, né, você acaba que deixando o seu range de variação muito grande. Então, vamos fazer um estudo aqui, Petrobras valendo 30. Já valendo 30. Então, é possível você fazer esse módulo B3 aqui, olha. Comprar aqui duas da A27 e vender 3 da A29, tá? Aqui no Zero Cost Call, tá? Aqui vender 3 da M31 e comprar 2 da M33. Então, suponha que seja possível fazer essa operação aí. Tá? Seja possível fazer essa operação aí. Vamos ver qual que é o potencial de ganho dela. Tá? Qual que é o potencial de ganho dela? Qual que é aqui, né, a assunção de venda aqui? 1,75. Isso, né? Você tem duas tábuas de alta de R$2 e está vendendo na A30 A29. Então é no 33 que você está vendendo, né? Não, porque aqui, ó, do 27 para o 29 Dá 2. são R$2, 2 vezes 2 dá 4. Então 29 mais 4, né? É o 33, né? Então equivale a você estar vendido na A33. Tá? E aqui, né, o equivale a estar vendido na M, né, aqui é 2, aí vai ter 27, 93, 27. 66, 27. Tá. Então, se fosse possível montar isso daí, você consegue ter o quê? Obter até um ganho de R$6 se ele tiver entre 29 e 31. Tá? Só que essa situação ela só vai ocorrer, né, fazer aqui de 2 para 3, né, com essa distância tão grande aí, e só vai ocorrer se a vol estiver muito alta. Tá? Então, naqueles momentos antes de sair aquele balanço lá no passado, a vol chegou a ficar assim, chegava a ter estruturas assim de quase R$8, né, de potencial de ganho. Tá? Mas assim, CNTP aqui, tá? CNTP, isso daqui você consegue mais ou menos em torno de uns R$3 mais ou menos CNTP. Tá? De R$3 a R$4. Então, o que é hoje, né, atualmente, né, com valores atuais, mais ou menos, né, dá para você fazer alguma coisa mais ou menos nesse sentido, tá? 2 da A29 menos 3 da A30 e 2 da M31, né, menos 3 da M30, por exemplo, tá? Então, isso daqui é possível, mais ou menos, isso daqui é mais ou menos possível de você fazer, tá? Ou então até afastar um pouquinho, daqui tem mais cara de módulo B1, né? De módulo B1 aqui, tá? Mas ele pode ser classificado como módulo B1 ou B3 aqui. No caso que a gente está vendendo, né, de 2 para 3, é que quando ele tem essa simetria de 2 para 3, não sendo de 1 para 2, a gente costuma chamar de módulo B3. Mas isso aqui, por exemplo, é um caso que ele é bem viável, tá? Ele é possível de ser montado. O problema é que às vezes você não consegue montar. Esse que é o grande problema. Às vezes você não consegue fazer a montagem dele pelo fato dos preços não encaixarem. Mas poderia ser talvez alguma coisa assim, tá? Aqui, por exemplo, né? Sei lá, 2 aqui da vamos pegar aqui um exemplo aqui, né? Vamos supor, 2 da A20. 26, por exemplo, pode ser 2 da 27. 2, então, deixa eu pagar aqui, né? Poderia ser aqui, né? 2 da A27 menos 3 da A285, tá? 2 da M33 menos 3 da M315. Esse daqui provavelmente é possível de ser montado, tá? Lá no clima. Professor, quando o senhor monta essas estruturas, o senhor já monta elas no mesmo time? Ou, por Então, exemplo, o ideal é você montar no mesmo tempo, né? Porque você não sabe para que lado vai o mercado. Você até pode fazer o seguinte, você montar
essa aqui, por exemplo, que você tem put já vendida, depois você montar outra. Mas esse lance de você montar montar em um outro, aí você não está fazendo uma estrutura de arbitragem, né? O que você está fazendo, no caso, é um trade. Você está fazendo um trade aí. E se você está fazendo um trade, você corre o risco de estar muito mal. Porque geralmente, quando você vai operar seco, o que você faz? Você compra 1 kg, 2 kg, 3 kg, né? Aí você já perde lá 3 kg de 1,50, 4.500. Se você compra, se vem conta, você perde aqueles 4.500. O problema da arbitragem, isso aqui é um tipo de arbitragem, uma pessoa estruturada. Você não vai fazer com 2, 3 kg, vai fazer com 20, né? E aí imagina, você compra 20 quilos disso daqui, vende 30 disso daqui, o negócio começa a subir. E aí isso daqui, que deveria te dar o lucro, você não montou. Porque se subir, esse dá lucro. Se cair, esse que dá lucro. Se ficar parado, os dois dão lucro. Então aí se você fizer em tempos separados, provavelmente vai dar errado. Provavelmente vai dar errado porque você não consegue prever o mercado, né? Não consegue prever o mercado. Aqueles argumentos tipo, vai subir porque caiu muito, esse é um tipo de argumento que não funcionou muito, não. Pelo menos até hoje o pessoal ficou pensando nisso, não deu muito certo. Então vamos lá, onde que é a solução disso daqui? Aqui já é um pouco mais complicado, que é 1,5, né? Então vamos lá, quanto que dá? Aqui é 1,5, então vai jogar 3 lá para cima, né? 31,5. Então 31,5, então é venda de 1 kg no... Né? 29, É 31,5. 30,5. É 31,5, né? Tá? Fez um 5. E aqui, né? Opa, aqui é A, né? Não é 32, não? Não, aí fica 3, né? 28 mais 3, né? Dá 31. Mais 27, 31. É. 31,5. Sim, daqui tem 1,5, né? Tá? Então, e aqui, né? Seria o quê? É 27,5, né? 27,5. Então, 31,5 menos 3, 28,5, é isso? Para mim, 28,5. Tá, então vamos lá. Então aqui vai dar o quê? Em torno de uns R$3 aí. Então esse é um tipo de uma operação que é possível de você extrair até R$3 nele, nessa faixa entre 28,5 e 31,5. Isso aqui está dentro do mais ou menos dos valores, né, que nós temos aí no mercado. Eu não cheguei nessa coragem de 30, né? Essas são operações que você tem que fazer sistematicamente, né? Sistematicamente você vê que isso aí vai funcionar. Se você fizer sistematicamente, ele funciona. O módulo B3, ele já é um módulo, em geral, que ele já é a estruturação dele é até melhor que o módulo B2. O módulo B2 tem mais exposição. O módulo B3 tem menos exposição, ele é mais lento, mas ele consegue captar mais valor. Consegue captar mais valor em função do risco que ele está correndo. Agora, recentemente aconteceu isso daqui, né? Então, a posição inicial, ela estava vendido na M35. O ativo estava em torno de 29,5. Então, nessa operação aqui, muita gente acabou fazendo isso. Vendeu 2 da A30. Muita gente acabou fazendo isso daí. Então, essa operação aqui, por exemplo, deu super certo, né, no mês passado, porque o ativo, nesse momento, esse cara valia 5,5. E no vencimento, foi para 31, tá? Então, A28 menos 2A30 menos M35 chegou a mais uns 3,15 mais ou menos. Chegou mais ou menos uns 3,15. Então, isso aí acabou dando super certo. Tá? Isso aqui ele foi colocado depois que o negócio tinha dado errado. Então, o booster tem sempre a possibilidade de consertar alguma coisa. Tá? Tem sempre essa possibilidade de estar consertando algum trade que tem algum problema, e mais importante, sem custo. Você faz, né, o seu head dual,
fundamental. Você não tem custo numa operação de hedge, ele é fundamental para você executar ele. Porque imagina só, eu lembro, geralmente quando o pessoal falava sobre a teoria da penalização, falava o seguinte, que a teoria da penalização traz um conceito de hedge até então não usado. Então, assim, por que a maioria do pessoal se quebra, quando vai fazer hedge? Porque o hedge é colateral. Todo hedge colateral vai fazer se quebrar mais rápido. Porque o hedge colateral, em parte do que vocês têm que usar o mesmo princípio, a mesma ferramenta. Então, aquele lance lá, o cara está vendido, por exemplo, em 10 quilos da A25. O papel está 27. Aí vem vamos supor que isso daqui está mais ou menos R$3. Aí alguém vem com uma brilhante ideia. Ele fala o seguinte, olha, o delta desse cara aqui, está 0,7. Multiplicado por 10 mil vai dar quanto? 7 mil de delta. Aí ele tem uma brilhante ideia. Compra de 7 mil de delta numa A30. Meu Deus do céu. Ele vai lá na A30. Tá R$3 do 25, e a A30, tá 60 centavos, por exemplo. A A30 tá 60 centavos. E alguém tem uma brilhante ideia. Fala assim, olha, esse delta aqui é de 35 centavos. Então vai lá e compra o delta disso daí. Bom, beleza. Vai comprar o delta naquilo lá, então você vai comprar o quê? Vai pagar, 14 mil, Você vai ter que comprar 14 quilos, certo? 14 vezes, Então vai pegar 14 mil vezes 0,60, vai dar R$8.400, sei lá. Então ele fala assim, compra o delta nisso daí. Por isso que é uma grande furada isso daí. O que acontece com o papel? O papel começa a subir, está no 27, mas sobe até 28. Aí o que acontece? Essa A25 vai valer quanto? R$3, não é? Beleza. Só que você já perdeu esses 8.400 aqui. E aí alguém vem com uma brilhante ideia para comprar novamente o delta para proteger. Então, não se faz isso. O hedge colateral, tá? Só dá ruim. Não tem como melhorar isso daí. É como se estopasse, Não, era melhor você pegar esse dinheiro e já zerar isso daqui, ó. Em vez de gastar 8.400 aqui, já zera isso daqui. Completamente diferente do conceito do hedge dual. O hedge dual, o que você faz? Você não, olha, o hedge dual você não coloca dinheiro. Você é proibido de colocar dinheiro no hedge dual. O que você vai fazer no hedge dual é o seguinte, é você fazer justamente o contrário. Se você está levando chumbo em 10 quilos da A25, por exemplo, você vai fazer o seguinte, escolhe o seu difícil. Você prefere ficar vendido em 10 quilos da A25 ou vendido, sei lá, em 10 quilos da M28? Tá, então você tem que fazer, escolhe o seu difícil. Eu não sugeriria colocar os 10 quilos. Então vou chutar um valor aqui, tá? Esse aqui está R$3. A M28 tá 1,50. Tá? Eu falo assim, eu tenho que escolher o quanto que eu vou vender disso daqui. Para zerar ali. Não, você não vai zerar, Você vai vender uma parte para equilibrar isso. Porque veja, a sua convicção ao vender isso, ao estar vendido nisso, você tinha uma convicção. Qual que era a convicção? Que o negócio ia virar pó, que o negócio ia cair. Então, você tem que fazer o seguinte, você errou a aposta. Então, o que você vai fazer? Existe uma possibilidade de ele ficar entre 25 e 27 um tempão? Existe. Só que se o negócio começar a subir, você vai piorando cada vez mais. Então, qual que seria ideal? Você tem que escolher uma quantidade aqui para vender. Não sei quanto. Vamos só que eu chute um valor aqui, vai. Vou vender 7 quilos. Beleza. Eu vendo 7 quilos, eu recebo quanto? 10.500. Vou lá, zero que der disso daqui, ó. Zero que der disso daqui. Vai dar 3.500. Então, meu trade é menos 6,5
dá 25 menos 7 dá 28. Melhorou alguma coisa? Não melhorou nada. Porque ainda continua rodando o mercado. Mas pelo menos se subir, eu sofro menos. Não é que isso vai resolver. O ideal não seria ficar assim 27,5, você rola esse botando dinheiro no bolso, rola esse botando dinheiro no bolso, 3, 4 meses, você botou uma boa grana no bolso, você zera isso daí. Esse seria o ideal. Esse seria o ideal. Mas, entre você não fazer nada ou fazer alguma coisa, é melhor fazer alguma coisa. Porque está vendido aqui em 10 quilos. Agora, esse modelo de hedge dual, no mínimo, ele reduz o quê? Ele já reduz a exposição inicial. Diferente, né? Diferente daqui, que você vai queimando dinheiro, né? Agora, quem é que ensinou isso daqui? Quem é que ensinou a zerar o delta? Todos os representantes a serviço dos bancos e das corretoras. Por quê? O que nós precisamos é de gente perdendo dinheiro. Por incrível que pareça, né? O sistema enriquece se as pessoas perderem dinheiro. Tem um assessor chamado André Novaes, aliás, vocês conhecem ele. Ele gosta sempre de contar uma história que é muito engraçada. Até não sei se é engraçado, não sei se é cômico ou se é trágico, né? Acontece o seguinte, né? A mãe dele, né, é bem famosa. Vocês já devem ter estudado química com os livros dela. Vera Lúcia Novaes. Nossa, os livros dela, assim, meu Deus do céu, Vera Lúcia Novaes. Né? E, né, conta o André, né, que quando o pai dele ainda era vivo, eles tinham um sacolão perto da casa deles. Né? E aí, a mãe, né, ia lá e pegava, o sacolão é tudo on price, né? Mesmo preço, né? Que nome chique, tá? Mesmo preço, né? E ela pegava, de vez em quando tinha lá pimentão, né? Tinha lá um pimentão, tinha outros produtos que eram mais caros, né? Que normalmente eram mais caros, por exemplo. Quando aparecia kiwi, ela pegava assim um monte, né? Pegava um monte de kiwi, um monte de pimentão, né? Aí o pai dele falava assim: pô, velho, não faz isso, porque senão o cara vai quebrar, você só fica pegando coisa muito cara lá do sacolão, mas ele que está errado, né? Está dentro da regra, né? Pois é, ele está dentro da regra, né? Quer dizer, ela está dentro da regra, não está cometendo nada de errado. Mas isso daí, por exemplo, é um exemplo que faz a gente pensar. Você entra num rodízio de carne. Rodízio de carne, por exemplo. Você entra num rodízio de carne. Você vai lá, tem rodízio aqui em Curitiba que é R$ 49,90 no dia de semana. Pô, você chega lá, só pega e só come picanha, só come sushi. Por isso que o gaúcho fala que o boi tem 7 picanhas, que vai cortando várias peças do boi, come picanha, você não tá comendo picanha. Não, pode até ser isso. Mas imagina se todo mundo que entra na churrascaria vai treinar lá o seu jantar lá. Eu só vou parar quando eu recuperar meu capital, ou então ganhar 30, 40% do meu capital. Cara, o sistema quebra. Então, realmente, existe todo um processo social, né, capitalista, que faz você perder dinheiro. Mas você tem a mentira da churrascaria, você não come picanha. Um boi você tem picanha em duas bandas, né? Tecnicamente, você tem aí 2,8 kg de picanha por boi. Se você raciocinar, não tem como a churrascaria vender só picanha. Só picanha, se for pensar mesmo. Aí, se você olhar também, só pensar que é cônico o formato da picanha, vê como é que ele te serve no espeto. Sim. Não é cônico. Tá, bom, enfim, tá, mas aí são detalhes técnicos, né? Tá. Então vamos lá. Então o que acontece? O sistema, ele não é feito, tá? Ele não é feito para te educar a vencer o mercado. Ele é feito para te educar a perder, por incrível que pareça. Ele é feito para te educar a perder. Então, todas aquelas propagandas que o pessoal fala assim: você tem uma necessidade, né? Nós conseguimos uma opção flex para você. Pode ter certeza que você só vai perder dinheiro naquilo lá. Até hoje, todas as pessoas que fizeram opção flex em corretora, até hoje, os maiores, quando chegam no nosso escritório, aliás, para a gente é um bom negócio, né? E geralmente que ela chega com uma opção flex completamente destruído. Por quê? Porque a opção flex que ele não tem liquidez, né? E ele é feito, o sistema não é feito para você perder dinheiro. E se o sistema for para você ganhar dinheiro, o sistema quebra.
Então imagina um cidadão lá do sacolão. O que ele pode vender lá hoje? O sacolão acho que está R$3,50 o quilo. Né? Antes da pandemia era R$1,79, agora é R$3,50. R$3,50 o quilo. Tá? Então coloca lá batata doce, batata, cenoura, produtos que têm pouca perecibilidade. Né? Então, o que acontece? Porque se ele colocar um produto que ele perde dinheiro, que você ganha, cara, você vai quebrar, cara. O cara lá vai quebrar. Então, o sistema não foi feito para você ganhar dinheiro, foi feito para te dar condições, tá, de consumo, só isso. Então, lá, aqueles tal RNP e tal, né? Bom, aquilo lá ele está te dando condições de consumo. Você vai lá, se você vai ganhar ou vai perder, isso é uma outra história. Mas você é um consumidor. Então, o sistema é feito assim. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as diretrizes que se tomam. Tá? Então, por exemplo, você tem lá né, geralmente, o que as corretoras são? Você tem que cobrir a sua posição. Não pode deixar fio solto. Só que se você pegar e cobrir toda a sua posição, você comprar todas as calls de cobertura, todas as puts de cobertura, você só perde dinheiro, você sangra todo mês. Porque se você vender a seco, você já não consegue ganhar, se você está ruim que vendeu a seco, imagina você fazendo cobertura. Né? E aquela ideia de que você travar as pontas chama menos margem, aquilo é uma ilusão. Porque olha só o que acontece, você fala assim, tá bom, eu estou vendido aqui, por exemplo, em 10 quilos da I-110 da Bova, tá? Vou cobrir aqui com 10 quilos de I-120. Isso é uma grande besteira isso daí. Isso é uma grande, porque você vai te chamar pouca margem. E vai te chamar pouca margem. O que seria o correto? Então, já que você vai apostar nisso, você vender somente 2 kg de I-110, vender 1 kg de M-115, por exemplo, isso sim seria uma operação saudável. Né? Claro, eu vou falar assim, mas se o negócio disparar, olha o quanto que eu vou perder aqui. Calma, quanto você pode perder aqui? 10 mil vezes 10 vezes 10, você pode perder 100 mil, não é? Você pode perder 100 mil aí, se o mercado subir. Quanto você pode perder? Você perder 100 mil, isso daqui tem que ir para quanto? Para 160, não é? Qual que é a chance de ele ir até 160 em um mês? Então entende como fica essa cobertura? Né? Principalmente se você quer correr risco direcional, a cobertura é uma bobagem. É melhor você pegar e correr risco sobre um valor menor do que se travar isso daqui. Porque aqui você está com 100 mil de delta estrutural, que no mês seguinte você pode ter que entregar esses 100 mil se o mercado subir. Tá? Isso daqui é praticamente inócuo, isso daqui. Se ele chegar no 117, você perdeu 7 e ainda perdeu isso daqui virando pó. É talvez melhor você zerar isso daqui e reduzir a exposição, né, dessa operação aqui. Tá? Então, a gente tem que, quando nós olhamos para qualquer trade, temos que pensar o quê? Tempo. Tempo, tá? Se o tempo está a seu favor, o tempo está contra. Se o tempo começa a ficar contra, não, mas é só aqui que o tempo é contra, é uma questão de tempo você se arrebentar. Isso te arrebenta. Tá? Essa, entre aspas, segurança é a pior coisa. Se você pega, não tem intenção de fazer um head dual aqui, por exemplo, é melhor você não montar a operação. Agora sim, existem operações que você já monta, já cobertas. Como no caso das broken, essas fazem sentido. Essas fazem muito sentido, porque você pode alavancar muito na broken wings. Mas pelo menos a broken wings você tem uma vantagem. Se ele ficar numa faixa intermediária, você ganha muito. Então aí acaba compensando a relação risco-retorno. Mas em geral, a relação risco-retorno, ela não é favorável para as operações travadas. E por isso que a teoria da mineração vai nesse sentido. Na teoria da mineração, ela não fala em travar essas posições. Ela diz o seguinte, você tem que assumir aquele risco. Ou você assume o ponto de stop, ou você pega e leva até o final, vai rolando até virar pó. Claro que dependendo do tamanho do lote e do tamanho do seu patrimônio, talvez você não consiga fazer isso. Tá? Então, a dosagem, o tamanho da posição para qualquer uma das estruturas, ele é fundamental. Tá? Mesmo que você tenha pressa, né, para obter resultados, a melhor coisa que você pode fazer é ter uma posição que ela seja saudável perante, né, ao seu patrimônio, que ela tenha o tempo a favor e que ela tenha possibilidade de manobra. Se você não tiver possibilidade de manobra, né, você não tiver se tiver que pagar para fazer manobra, é uma questão de tempo você se arrebentar.
Tá? Então essas posições aqui, elas são altamente danosas, elas não têm quase chance de você vencer. Tá? E o pior, né? Você acaba não fazendo nada, porque você tem uma falsa ilusão de que você está bem protegido. Não está protegido, você está sangrando todo mês aqui. Porque essa rolagem aqui não paga essa rolagem. Essa rolagem pode ser até mais cara que essa. Todo mês você vai acabar sangrando. É até melhor você reduzir a exposição, tomar algum tipo de risco e controlar esse risco aí com o patrimônio que você tem.